Por isso, nós vamos meditar em Apocalipse capítulo 3, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, nós vamos meditar sobre uma das cartas, a uma das igrejas de Apocalipse, e, ao meu ver, é talvez a carta onde nós podemos mais identificar uma igreja, a nossa igreja, a igreja atual, não especificamente esta igreja, mas a igreja atual, algumas características de semelhança muito forte com a igreja de Sardes, ou a igreja em Sardes. Apocalipse capítulo 3, vamos ler até o versículo 6. Nós vamos ler de pé esse texto, como é costume nosso, a gente lê palavras do Evangelho, que são palavras de Jesus de pé, e o texto de Apocalipse, ainda que não seja um texto dentre os 4 evangelhos, não é outra pessoa, senão o próprio Senhor Jesus quem traz essa revelação. Então nós estamos lendo palavras do próprio Senhor Jesus. Então nós vamos ler de pé, eu estarei lendo, e você acompanha a leitura, mas antes disso a gente vai orar mais uma vez. Feche seus olhos, falemos com o Senhor. Senhor, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor já tem feito aqui nesta noite. Obrigado pelos louvores que já nos edificaram, que já prepararam nosso coração para a Tua palavra. Agora, Senhor, prepara nossos ouvidos, que os nossos olhos, que as nossas mentes, corações estejam voltados à Tua voz com atenção. Deus, queremos sair daqui tendo aprendido mais de Ti, mas que seja, Senhor, um aprendizado e um conhecimento que possa se encarnar nas nossas vidas e se transformar nas nossas vidas em exercício, em prática de comunhão, de adoração. Deus, palavra, Senhor, que venha atingir os nossos corações, nos moldando à imagem de Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo, Senhor. Usa-me, Senhor, para pregar a Tua palavra, Senhor, e continue a usar-nos, Senhor. Cada um de nós, usa-nos, cada um de nós para a proclamação da Tua palavra, Deus, para o perdido, para aquele que precisa, Senhor, ouvir a Tua voz. Assim oramos a Ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Pode sentar, meus irmãos. Pois bem, a igreja de Sardes era uma das 7 igrejas em que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, o cabeça da igreja, escreve a fim de exortar e a fim de consolar, não apenas isso, mas também ressaltar virtudes. A gente muitas vezes olha para essas cartas que Jesus Cristo mesmo envia para as igrejas com uma perspectiva muito negativa, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, é extraordinário. Ele não apenas ressalta, ele não apenas destaca aquilo que precisa ser abandonado, aquilo que precisa ser mudado, mas quando aquela igreja merece um olhar de carinho, certamente Jesus Cristo também ressalta o seu zelo, a sua piedade, ressalta também o amor que aquela igreja possui. Quando a gente olha para essas cartas, e é interessante a gente olhar para Apocalipse, entendendo que o Apocalipse é muito mais um livro. Às vezes a gente evita ler Apocalipse, isso por muito tempo me ocorreu, pensando que é um livro extremamente difícil de interpretar por causa das figuras de linguagem, por causa dos símbolos, por causa dos números. Mas quando a gente olha para Apocalipse, a gente precisa olhar principalmente para
para os textos e entendermos que essa palavra que Jesus Cristo traz para a igreja é principalmente não para que ela fique tão preocupada acerca do futuro, mas para que ela olhe para o presente, para os desafios do presente e tenha a sua esperança renovada. É isso que nós precisamos. Nós vivemos hoje aqui e muitas vezes nós deixamos de fazer o nosso trabalho aqui, deixamos de fazer o nosso papel, exercermos a nossa missão, porque nós ou ficamos presos muito ao passado, ou ficamos tão presos e olhando, esperando certas coisas acontecerem, quando na verdade nós estamos aqui diante de desafios reais e temos a missão de fazer com que o Evangelho chegue a pessoas que estão precisando ouvir. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem para a igreja daquela época, é também uma mensagem para a igreja hoje. É uma mensagem muito mais profética para voltarmos à palavra, para voltarmos ao Evangelho e para nos apegarmos a Cristo Jesus. Claro, fala sim acerca das últimas coisas, fala sim acerca da volta de Jesus, é evidente, fala, mas fala isso principalmente para, somado a todo aquele conteúdo, sejamos nós fortalecidos e fortificados para exercermos a nossa fé e o nosso chamado hoje. Quando a gente olha para as 7 igrejas do Apocalipse, e 7 não é um número à toa, não é um número que é por acaso, tem um sentido, tem um simbolismo, sim. Por isso que muitas vezes isso torna difícil entendermos Apocalipse, por causa de números, numerologia, a gente fica assustado. Mas quando nós vemos o 7 cartas, 7 igrejas, a gente está falando de uma ideia de plenitude, principalmente, de totalidade. É como se Jesus Cristo quisesse nos ensinar o seguinte, sabe, essas igrejas que são igrejas que estavam situadas numa região que hoje é compreendida pela atual Turquia, que era a região da Anatólia ou Ásia Menor, é como se Jesus quisesse nos ensinar o seguinte: olha, essas 7 igrejas, com seus problemas e virtudes, com seus defeitos e qualidades, elas apontam para os principais problemas e as principais virtudes que toda igreja, em todas as eras, possui. Quando nós olhamos para as cartas de Éfeso, Tiatira, Sardes, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, qualquer igreja situada nessa região e que consta no livro de Apocalipse, a gente precisa olhar para aqueles problemas e para aquelas virtudes como sendo virtudes e problemas que nós também, enquanto igreja, ainda temos. Quando o pastor Vanderlei voltou, ele pregou, quando ele voltou do Supremo Conselho, foi quando voltou do Supremo Conselho, a primeira mensagem, o primeiro sermão dele, salvo engano, foi sobre a igreja de Éfeso, sobre voltar ao primeiro amor. E é evidente que nós muitas vezes precisamos o quê? Após sermos exortados ao Senhor, voltarmos ao primeiro amor. E novamente nós vamos olhar e vermos como os problemas de Sardes, muitas vezes, da igreja de Sardes, muitas vezes, são também os nossos problemas. Como as dificuldades que aqueles cristãos passavam lá, são também muitas vezes as dificuldades que nós passamos e que muitas vezes nos impedem, nos dificultam de termos um relacionamento bom com o Senhor, de termos um relacionamento sadio com o nosso Deus, de termos uma espiritualidade sadia com o nosso Deus. Problemas e dificuldades que nos atingem também. É fato que há muitas virtudes que são apontadas por Jesus nessas cartas a essas igrejas, que também nós temos, por sermos igreja e povo do Senhor. Mas, quando nós olhamos para as cartas, para as 7 cartas, as 7 igrejas, normalmente nós olhamos muito mais para o diagnóstico negativo que Jesus Cristo traz, porque muitas vezes é o que nós conseguimos nos identificar. A gente percebe, nós também temos agido assim, nós também temos nos comportado assim, nós também temos sido frios, nós também precisamos voltar ao primeiro amor, nós também temos agido muitas vezes, ainda que com o aspecto de que estamos vivos, mas como mortos. É esse olhar que a gente precisa ter, é esse olhar que a gente precisa ter ao ler a palavra e principalmente ao ler essas cartas que Jesus Cristo traz à sua igreja. Portanto, são 7 igrejas, que representam todos os problemas e também virtudes que nós, Igreja do Senhor, em todas as eras, também enfrentamos. E o que falar de Sardes? Como cidade, é importante a gente entender também um pouco da cultura, da geografia do local, porque a gente está falando de culturas muito antigas, a gente está falando de cidades que muitas delas sequer
hoje se tem a noção de que em que lugar estavam. Sabe-se que era na Ásia Menor, mas em que lugar estavam. Então é importante, há um tempo atrás, a gente fez a nossa classe de EBD especial falando sobre a relação do cristão com a cultura, né, sobre como é importante nós, enquanto crentes em Cristo, enquanto igreja, termos um olhar sensível à cultura, sobre o que da cultura nós temos que confrontar, o que da cultura nós podemos nos apropriar para o anúncio do Evangelho. Então é importante que entendamos um pouco também da cultura da época, da geografia da época. Como eu disse, Sardes era uma cidade dessa região, da Anatólia, da Ásia Menor, e era uma cidade que, desde muito tempo antes de Cristo, inclusive, 700 anos, 600 anos, era uma cidade importante economicamente, era uma cidade situada numa região que dava a ela uma condição de se defender muito bem de invasões. E a gente está falando de uma época em que saía império, entrava império, saía império, entrava império, e novos imperadores circulavam a região e queriam dominar, expandir, e essa era uma cidade que era bem fortificada, geograficamente dava a ela a condição de ser uma cidade que se defendia muito bem de ataques de outros povos, de outros impérios. Era uma cidade que já foi, inclusive, capital de um império, o Império de Lídia, e era uma cidade forte economicamente. Não fossem algumas poucas, mas destruidoras invasões, e não fosse um terremoto que atingiu toda aquela região, naquela época, Sardes, nesse período em que João escreve aqui que Jesus Cristo, através do apóstolo, manda essa mensagem para essa igreja, ainda seria uma cidade muito forte, uma cidade muito gloriosa, uma cidade muito poderosa, uma cidade que, por ter sido já há muito tempo poderosa, era uma cidade, e essa é uma característica que nós precisamos nos apegar aqui, uma cidade que vivia muito de seu passado. Sabe quando a gente vê algumas pessoas, e muitas vezes nós somos assim também, nostálgicas? Não sei se você sabe assim, o que é um sentimento de nostalgia, mas é quando a gente tem aquele olhar saudoso, aquela lembrança saudosa de situações e momentos, de experiências que lá atrás nós vivemos e que a gente pensa o seguinte: nossa, era tão bom lá atrás e hoje não é nada assim, tudo é diferente, tudo é tão ruim agora. A cidade em geral de Sardes se comportava muito assim, olhava para trás, para o seu passado, para como eram poderosos, para como sempre foram a cidade intransponível, a cidade toda poderosa de Sardes, capital de um império, se apegava ao seu passado. A gente vê muita gente assim, né? Nossa, tudo antigamente era tão bom, isso se aplica até mesmo ao contexto da igreja, né? Tudo no passado era tão bom. Não, por que a gente não canta só aqueles hinos, só dos cultos dos clássicos? Por que a gente não canta só os hinos que tinham da década de 80 e 90? Tudo era tão bom, agora, porque nos remete a momentos e experiências que nos marcaram. Então a gente tem sempre esse sentimento nostálgico, e isso era característico dessa cidade, da cidade de Sardes, de uma maneira geral. Era uma cidade que muito se vangloriava do seu passado, e o que muitas vezes tornava difícil eles prosseguirem, crescerem enquanto cidade, porque viviam apegados literalmente ao passado. Mas ainda assim era uma cidade de muito prestígio, era uma cidade que tinha condições financeiras, era uma cidade de uma economia bem estabelecida. Como eu disse, não fossem algumas poucas invasões, 2 invasões mais específicas, e aquele terremoto, Sardes ainda seria uma grande cidade. E como toda grande cidade, era uma cidade que tinha muitos judeus, e também era uma cidade extremamente pagã, uma cidade normal do Império Romano. Arqueólogos, pesquisadores, eles encontraram sítios arqueológicos que remetem à cidade de Sardes, e eles começaram a escavar, a investigar, e eles encontraram estruturas e ruínas de uma grande cidade realmente, como o que confirmam cada vez mais as pesquisas, e eles encontraram algo muito particular ali. Havia ruínas de uma grande sinagoga. Não sei se você sabe, mas a sinagoga, até hoje, a sinagoga é o local onde judeus se reúnem para ler a Torá, para ler as escrituras do Antigo Testamento, para realizarem suas reuniões, seus cultos. Foi encontrada ruínas de uma grande sinagoga judaica ali naquela cidade.
Era uma cidade repleta de judeus. Também foi encontrado ruínas de um grande templo, um templo dedicado a uma deusa importante da cultura grega e romana, que era a deusa Diana, ou Artemis, também, onde se adorava também uma deusa chamada Cibele. E essa deusa era considerada a deusa da fertilidade, e também havia um mito que girava em torno dessa divindade pagã, que se acreditava que essa divindade era capaz de trazer mortos novamente à vida. Então a gente está falando de uma cidade, olha que dificuldade, de uma cidade que vivia do seu passado, de uma cidade poderosa ainda economicamente, de uma cidade pagã, de uma cidade cheia de judeus. E uma coisa curiosa a gente vê aqui nesse texto, porque por mais que fosse comum que judeus estivessem espalhados por várias regiões, o que a gente vê é que no primeiro século, dificilmente havia paz quando se existia judeu, cristão e pagão. Sabe quem mais perseguiu a igreja no primeiro século? Não foram os romanos, foram os judeus. Os romanos perseguiam porque os judeus instigavam os romanos a perseguir. E uma coisa que encontraram também foram ruínas de um local onde os estudiosos entenderam pelas características que era o local onde a igreja daquela cidade se reunia. Os cristãos se reuniam para cultuar. E a curiosidade maior é que ambos estão pertinhos um do outro. Hoje a gente sabe que há liberdade religiosa, que a gente não tem que ficar destruindo o terreiro, nem alguém de terreiro tem que destruir a igreja. Isso é algo que tem ficado cada vez mais no passado, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas naquela época não tinha isso. Judeus não perdiam a oportunidade de ver um cristão sofrer. Pagãos perseguiam a igreja. E é curioso ver como naquela cidade a igreja, os judeus e os pagãos pareciam conviver de forma extremamente pacífica, sem nenhum problema, sem nenhuma oposição. Isso diz muito sobre o comportamento dessa igreja. Uma igreja que, se nós olharmos para o texto, e o texto começa dizendo: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito de Deus, e que tem o domínio sobre toda a sua igreja, que tem as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está, na verdade, morto, mas estás morto. E o que seria uma igreja aparentemente viva, mas que na realidade está morta? Se nós lembrarmos do que já foi falado aqui acerca da cidade, algumas coisas vão ficando mais claras a nós. Afinal, a história da igreja inevitavelmente tem a relação também com a história da cidade. A igreja de Sardes também gozava de grande prestígio, ao que tudo indica, e gloriava-se também de seu passado. Pelas características que o texto aponta, nós estamos falando de uma igreja que certamente era uma igreja que tinha poder aquisitivo, uma igreja que certamente não era pequena, uma igreja que possuía uma estrutura, uma igreja que tinha, talvez, na sociedade ou diante de outras igrejas, uma posição de honra. Muitas vezes a gente olha para certas igrejas e diz: nossa, que igreja grande. A igreja, a gente olha muitas vezes pelas redes sociais, nossa, que bênção, uma igreja grande. Imagina as outras igrejas olhando talvez para a igreja de Sardes, ao visitar a cidade e tendo essa impressão. Uma igreja poderosa, uma igreja que se vangloriava de sua história, de seu passado, uma igreja certamente com poder aquisitivo. Não se tratava de uma comunidade pequena, e talvez não se tratasse de uma igreja cheia de gente pobre, mas uma igreja de pessoas que tinham posses, condições. Porém, quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que o que matou, estava matando essa igreja, não eram as dificuldades financeiras, não eram os problemas que outras igrejas daquela região possuíam, não está relacionado ao seu status perante si mesmo, ao seu status perante as outras igrejas. Quando nós olhamos para o diagnóstico que Jesus traz para esta igreja, nós vamos perceber que o que está matando aquela igreja não é nada relacionado ao poder aquisitivo dos membros, mas é uma igreja que não consegue mais ser relevante, para o contexto no qual ela está inserida. Uma igreja que certamente
deixou de executar o seu papel na missão que Deus estabeleceu. Uma igreja que deixou de exercer a sua tarefa de agência comunicadora do Evangelho. Aquele papel que cada um de nós tem, de ser sal da terra, luz do mundo, de pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Deixou de ser uma influência na cidade e passou a ser influenciada por ela, passou a ser influenciada por aquela cultura. Como eu disse, algo curioso e anormal: cristãos, judeus que eram inimigos, a todo momento queriam destruir cristãos, judeus e pagãos, tranquilamente, convivendo juntos, templo ao lado de templo, sem que nenhum problema apontado no texto, pelo menos, pudesse surgir. A igreja de Sardes não sofria perseguição dos judeus, apesar de estarem numa cidade cheia deles e próxima de uma grande sinagoga. Sardes não sofreu perseguição dos pagãos, apesar de estar inserida num contexto idólatra e hostil à fé cristã. Isso é estranho. Aonde o evangelho era verdadeiramente anunciado no primeiro século, uma característica era visível e clara: cristãos sofriam perseguição. Muitas coisas extraordinárias aconteciam, pessoas eram transformadas. Uma coisa que a gente observa em Atos dos Apóstolos é como a igreja, ela atingia a sociedade. Muitas vezes a gente pensa o seguinte, que a gente consegue atingir a cidade, a sociedade, através da semelhança, mas como a igreja de Atos nos mostra que muitas vezes é pela diferença. As pessoas se impressionavam de como os cristãos agiam uns com os outros, de como os cristãos se comportavam, de como os cristãos eram diferentes, mas isso também gerava e provocava muita perseguição na igreja. Não há igreja primitiva, saudável, que proclame o evangelho genuíno, que anuncie o reino de Deus e que não experimente o contraste de ver muitos se convertendo, Deus trazendo muitos, mas também que tenha o contraste da perseguição. Mas em Sardes nós não temos registro disso. Certamente o tipo de mensagem que era pregado em Sardes era fraco demais para confrontar os pagãos, para confrontar os judeus. Era uma mensagem que não confrontava o pecado da cidade. E esse é um erro que muitos de nós temos cometido. Esse é um erro que a igreja moderna tem cometido. Há um milindre em nós de confrontarmos pecados que muitos de nós deixamos porque um dia alguém teve coragem de pregar verdadeiramente a palavra a nós, e a palavra pregada a nós, o Espírito Santo agiu e isso foi capaz de mudar a nossa vida. A igreja de hoje parece estar cheia de milindres, parece não ter mais a coragem e a intrepidez que os apóstolos lá atrás tinham, de anunciar o evangelho sem pensar nas consequências que o anúncio do evangelho genuíno poderia trazer. Certamente a mensagem pregada por esta igreja não mais gerava arrependimento aos seus ouvintes e, por conseguinte, não gerava mudança de vida, não gerava mudança de caráter. A presença da igreja em Sardes tornara-se completamente irrelevante. Muitos nomes no hall de membros, poder aquisitivo, status. Contudo, mesmo que tudo isso, e olha, você olha, como eu estava falando, você olha para uma igreja, você viu uma igreja, você abriu o canal do YouTube e apareceu o culto de uma igreja, você olha, aquela igreja está cheia. Nós que fazemos um diagnóstico superficial de quase tudo, ao primeiro olhar, a gente muitas vezes tem a percepção de que aquela igreja é, por causa dessas características, uma igreja saudável e viva. A igreja está cheia, a igreja está com arrecadação financeira lá no alto, a igreja tem no estacionamento só carro de 100 mil reais para cima. São características que aos olhos humanos passam a ideia de que aquela igreja é uma igreja forte, viva e saudável. Mas o que o texto está dizendo é que essa igreja, ela tinha a aparência apenas de que estava viva. Esse olhar superficial que muitas vezes nós temos, nós olhamos de forma tão superficialmente, a gente pensa, não, são sinais vitais. Mas ninguém melhor que Jesus para trazer um prognóstico, um diagnóstico correto, perfeito. E Jesus Cristo fala, olha Sardes, vocês parecem estar vivos. Há pessoas aí, há uma igreja aí,
há pessoas no hall, há poder aquisitivo na igreja, mas na verdade, não, vocês não estão vivos, vocês estão mortos. Tu estás morta. Esse é o terrível diagnóstico que Jesus Cristo traz para essa igreja. Logo, meus irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes nós podemos estar errados sobre como está a nossa igreja. Muitas vezes as pessoas de fora podem estar equivocadas ao fornecer um diagnóstico acerca de nós, mas Jesus Cristo não, ele não erra. Jesus Cristo, ele não erra. E se ele vê em Sardes um problema, e esse problema certamente é um problema que pode acometer qualquer igreja, e nós precisamos ter a humildade e a sensibilidade de olhar para dentro de nós, seja coletivamente enquanto igreja ou individualmente enquanto crente em Cristo, e percebermos se nós não estamos também no mesmo erro, se nós não estamos caindo no mesmo erro, se nós não temos apenas a aparência de que somos crentes vivos, mas estamos mortos, se nós não apenas temos a aparência de que somos uma igreja viva, mas estamos mortos. É preciso haver humildade, sensibilidade à voz do Espírito, porque é o que cada carta ao se encerrar diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. A mensagem de Sardes é uma mensagem atual, é uma mensagem de Jesus para a igreja de hoje, é uma mensagem de Jesus para os nossos corações, e a gente está diante de uma mensagem dura. A mensagem de Jesus para nós hoje é uma mensagem dura. Às vezes a gente vem para a igreja, sabe, já está tão quebradinho, e a gente sai daqui porque recebeu uma palavra de conforto, mas às vezes a palavra vem para nos moer mais, e não tem problema nenhum nisso não, porque qualquer ferida, como já falo aqui várias vezes, eu lembro da fala de Agostinho, né, de feriste-me com tua palavra e eu te amei. Qualquer ferida que Jesus Cristo faça em nós, é aquela ferida, como uma ferida de quando você precisa limpar um curativo, vai doer, vai machucar, mas é para o nosso bem. Às vezes, Jesus Cristo vai nos moer um pouquinho mais, mas é porque Ele quer nos levar ao arrependimento. Cada carta, cada uma dessas igrejas, não tinha como finalidade fechar a porta daquelas igrejas, mas impedir que aquelas igrejas fechassem as portas. Era a mensagem de arrependimento. E a palavra do Senhor para nós essa noite é uma mensagem para olharmos para dentro de nós e percebermos erros que precisam ser abandonados, comportamentos que precisam ser deixados. Arrependimento precisa acontecer. É um dos pilares que nós temos orado nesse mês. Que Deus nos dê a sensibilidade de olhar para dentro de nós e percebermos erros, equívocos, que já são de tanto tempo, que se tornaram tão naturais na nossa vida que a gente não consegue deixar. É possível deixar, é possível se arrepender, é possível se arrepender, e Jesus Cristo nos chama constantemente a este arrependimento. Olhemos para nós como igreja, e aí fica a pergunta: será que temos sido relevantes e influentes na cidade no qual nós estamos inseridos? Eu olho para Belfor Roxo, gente, brincadeiras à parte, é uma cidade extremamente problemática. Eu falo que eu gosto de Belfor Roxo, eu quero que a cidade cresça, quero que o progresso chegue, mas é normal a gente ouvir o seguinte de quem mora aqui: primeira oportunidade, um dinheirinho a mais, estou fora. É uma cidade que tem problemas, é uma cidade aonde você tem uma população grande, você tem um monte de igreja aberta, mas é uma cidade que ainda enfrenta dilemas, problemas, apesar da quantidade de crente que tem aqui, apesar da quantidade de porta de igreja aberta. É uma cidade cheia de violência, é uma cidade cheia de pessoas perdidas. Você passa, eu acho que o que mais cruza Belfor Roxo para chegar aqui. Tem gente que mora em outra cidade, mas chega mais facinho aqui na igreja do que eu. Eu corto ponta a ponta. Eu corto o lote Joaquim da Costa Lima toda. A quantidade de gente, já de manhã, quando eu venho para a Escola Bíblica Dominical, tem pessoas no bar desde o dia anterior, já completamente fora de si. Eu ultimamente, não tenho vindo mais à igreja de manhã, sem ver um acidente de carro, um carro batido, que eu sei lá se aquela pessoa que bateu aquele carro sobreviveu, porque tem acidente. Eu corto daqui para lá, vou indo e voltando,
é acidente, gente que passou a madrugada bebendo, se destruindo, se perdendo. Essa é a cidade que nós estamos inseridos. Olha o desafio. Precisamos sair de casa para trabalhar e não saímos seguros. Voltamos inseguros, correndo, doido para chegar em casa logo. Será que temos sido uma igreja, de fato, relevante, envolvida com os problemas espirituais e reais, no sentido de materiais, na cidade que nós estamos inseridos? Ou, na verdade, temos sido influenciados pelo contexto, envolvidos, a ponto de não sermos mais um incômodo aos seus pecados? Porque o que a gente tem que incomodar? Não é incomodar as pessoas, mas incomodar o pecado das pessoas. As pessoas precisam se arrepender, as pessoas precisam se converter, as pessoas precisam ser transformadas. Mas será que temos sido essa igreja relevante que confronta o pecado da cidade? Ou será que temos sido envolvidos por tudo isso? Será que temos sido envolvidos pelo modus operandi da cidade, pela maneira da cidade viver? Será que temos sido mais do mesmo? Nos comportarmos como pessoas, apenas cidadãos que moram em Belford Roxo, mas não como cidadãos do céu, que têm a missão de sermos diferentes aqui? Será que se fecharmos as nossas portas daqui, mudarmos para outro lugar, pararmos nossos cultos, nossos encontros, será que de imediato a nossa ausência seria percebida? É uma coisa que eu e o pastor Manderley, dói o nosso coração, acho que dos irmãos aqui também, né? Quando a gente escuta, ali do lado da faculdade tem uma igreja. Eu sei que vai muito também do aspecto estético e também por algumas coisas que nos escondem um pouquinho aqui, né? As pessoas que passam na esquina por causa do prédio do lado, por causa do Abel, muitas vezes passam e não conseguem realmente ver que tem uma igreja aqui. Mas será que uma vez eu pensei, será que é só isso? Será que é só por causa do prédio do lado e por estarmos no meio de um prédio da faculdade? Será que é porque o Abel sempre pinta o prédio quase da mesma cor que a nossa igreja? Será que é só por isso? Ou será que não temos sido relevantes o suficiente, sido um farol aqui, estamos no alto? Será que não temos sido esse farol para trazer luz nessa cidade? É um questionamento que nós precisamos fazer. Isso não é apenas coletivamente, porque a igreja é a reunião de crentes em Cristo Jesus. É um questionamento que você individualmente também precisa fazer. Tem uma frase interessante, eu não sei quem disse exatamente, ela é muitas vezes citada, que é uma pergunta, na verdade, que é feita para o crente. Será que se fossem julgar você por ser um cristão, será que encontrariam provas suficientes para condená-lo? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Será que se nos prendessem por sermos cristãos, será que encontrariam provas suficientes para nos condenar? Será que temos nos comportado como alguém de fato vivo ou não, e não alguém como aparência de que está vivo, mas que está morto? Essa igreja, a igreja de Sardes, nos mostra que é possível ser arrolado no hall de uma igreja, é possível ser arrolado em uma sociedade interna, em um ministério da igreja, é possível exercer a liderança na igreja, é possível ser, inclusive, alguém que contribui financeiramente bem para a igreja, e ainda assim ser alguém que está espiritualmente morto. Alguém que está espiritualmente morto, tem aspecto, aparência de que está vivo, mas na verdade está morto. É possível ser uma igreja de 10, 15 mil membros, poderosa, rica, que goza de status perante as demais, e ainda assim ser uma igreja que vive como uma morta-viva, apenas de aparência de que está tudo bem, aparência de que está tudo saudável. Eu acho que isso é a pior coisa que pode nos acontecer, é parecermos estar bem, porque quando tudo já, no primeiro olhar, já indica que não está, é muito mais fácil corrigir. Agora, quando a gente vive, a gente se comporta como se tudo estivesse bem, é mais difícil ainda entendermos que precisamos mudar. É por isso que nós precisamos olhar para essa palavra e entender que essa palavra é falada a nós, gente, é falada aos nossos corações.
Esses erros aqui são erros que podemos cometer, individualmente ou coletivamente, enquanto igreja. Uma igreja que nós não queremos ser, é uma igreja que é incapaz de exercer o seu papel profético, de pregar o Evangelho, de anunciar o reino de Deus, de pregar contra o pecado, de anunciar a esse mundo caído, que caminha a passos largos para o inferno, para o abismo, e a gente não conseguir ter uma palavra de confronto para essas pessoas. Uma igreja que se torna isso, é uma igreja que só pode parecer viva, mas não está. A igreja que Jesus quer que sejamos, não é uma igreja morta-viva, é uma igreja que realmente vive do Evangelho, é uma igreja que está sensível à voz do Espírito, uma igreja que exorta, é uma igreja que prega contra o pecado. Nós não queremos ser uma igreja zumbi, literalmente. Se nós olharmos para o que o texto diz, zumbi, morto, vivo, aparência de vivo, mas está morto. Os versículos 2 e 3, nós temos uma série de imperativos. Olhe comigo para o texto. São ordens que Jesus Cristo dá. Jesus Cristo, cabeça da igreja, o Senhor da igreja. Sabe o que é interessante? É que a igreja está em cascalhos, em frangalhos, cheia de problema, e Jesus Cristo, ainda assim, a vê como igreja, e exorta ela. Isso me lembra até mesmo que Deus faz através de Paulo aos Coríntios. A gente olha para a igreja de Corinto, a gente fica apavorado, mas a misericórdia do Senhor é tamanha, que Deus escreve por meio de Paulo aquelas cartas para que a igreja se conserte, para que haja correção. E aqui é a mesma coisa. Jesus Cristo, ele traz alguns imperativos. Veja comigo. A primeira ordem, dos versículos 2 e 3, nós temos essas ordens dadas por Jesus. A primeira delas é para ser vigilante. Ser vigilante, ou em outras versões, esteja em alerta. Esteja em alerta. Vamos ler os dois versículos? Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. Até aí a princípio. A primeira ordem é para ser vigilante. Jesus não usa essa palavra à toa. Como eu disse, essa cidade ela foi invadida 2 vezes. Ela era uma cidade forte, bem fortificada, uma cidade que dificilmente era invadida, mas foi invadida 2 vezes por causa justamente da falta de vigilância. Ela foi invadida pela primeira vez pelo imperador chamado Ciro, no 5º século antes de Cristo, aproximadamente. E a segunda, da mesma forma, 2 séculos depois, pelas mãos de Antíoco, um imperador Seleucida, um imperador grego. Todos os dois invadiram porque faltou vigilância. Algum sentinela dormiu, algum sentinela não viu o exército adversário chegar. Não é à toa que Jesus Cristo exorta essa igreja, lembrando a ela de que ela deve ser vigilante. É preciso que nós vigiemos para que falsos ensinos, para que falsas práticas, de que coisas que parecem ser de Deus e não são, adentrem no meio da igreja, para que o mundanismo não entre no meio da igreja, para que nós não nos tornemos pessoas que, ao olhar das pessoas, não sejam pessoas diferentes das pessoas que estão perdidas aí fora. É preciso que haja, não há nada melhor na nossa natureza, não há nada melhor na nossa condição. Por natureza somos tão pecadores como qualquer um, mas nós somos salvos pela graça, nós somos chamados por Deus para novidade de vida, como já temos falado aqui, nós somos chamados por Deus para nos despirmos do velho homem com seus vícios e darmos lugar a uma nova roupagem, não a roupagem de hipocrisia, mas de nos revestirmos de um novo homem, de imitarmos Jesus. Nós somos chamados para esse desafio, para essa missão e para este privilégio também, porque é um privilégio sermos alcançados pela graça e chamados a viver uma novidade de vida. Não tem como a gente continuar procedendo na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso comportamento, nas nossas ações,
nas nossas relações mais variadas que sejam, entre amigos, entre família, entre colegas de trabalho, nos comportando como o mundo e o seu modus operandi age. É preciso haver diferença em nós, e para que isso não aconteça, nós precisamos ser vigilantes. Esteja em alerta, esteja em alerta. Jesus Cristo continua nos exortando sobre a importância da vigilância, porque há falsos profetas, falsas doutrinas. Uma coisa que a gente percebe, eu estava lembrando daquelas aulas no período da pandemia, quando a gente vinha gravar, eu e o pastor Vanderlei, e a gente fez uma série de aulas, né, sobre Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, e quando a gente falava sobre Colossenses, começamos acho que em Colossenses, né, na época, a gente falou tantas vezes de como os falsos ensinos, eles continuam praticamente sendo os mesmos, mas com a nova roupagem. Heresias do passado, falsos ensinos do passado, falsos mestres do passado continuam hoje, mas com estratégias diferentes. Satanás continua tentando atacar internamente a igreja também. Precisamos estar vigilantes. E o mesmo versículo segue ordenando, Jesus Cristo segue ordenando: fortifique as coisas que restam e que estão para morrer, pois não achei suas obras perfeitas diante do meu Deus. Uma coisa que a gente aprende aqui no texto também é que a situação era crítica em Sardes, e a situação pode ser crítica hoje na sua vida. A situação pode ser crítica hoje na nossa vida. Se nós olharmos para a igreja de Sardes, talvez a gente consiga dizer o seguinte: olha, estavam nos últimos suspiros, poucos sinais vitais. Na verdade, se nós seguirmos ao pé da letra, o que Jesus Cristo disse é que aquela igreja estava morta. Era necessária uma medida urgente para que a igreja não se perdesse completamente. A igreja de Sardes precisava se fortalecer para que o efeito morto-vivo não alastrasse de vez em toda a comunidade. Situações urgentes, problemas urgentes, exigem de nós também soluções urgentes. Não fique adiando a sua reconciliação com o Senhor, não fique adiando, isso é uma palavra para todos, não fique adiando as suas práticas e disciplinas espirituais. Não, eu começo semana que vem. A gente não tem que fazer isso nem com a nossa saúde. Você quantas vezes fala assim: eu preciso fazer exercício físico, semana que vem eu começo, porque essa semana eu já perdi, já chutei o balde. A gente tem que começar no dia seguinte, no mesmo dia, se possível. Agora, mais importante ainda é a nossa disciplina espiritual. Não dá para ficar assim: eu começo semana que vem, eu começo mês que vem. Problemas emergenciais, urgentes, precisam de soluções urgentes. E é o que Jesus Cristo fala com a igreja de Sardes e também conosco hoje. Ser vigilante e consolida o resto, fortifique as coisas que restam, que estão para morrer. É o que nós precisamos. Urgência, velocidade. Já que temos o diagnóstico do problema, que não é um diagnóstico que nós estamos dando, mas que o Senhor Jesus está trazendo, a gente precisa correr atrás da solução. Fortalecimento, busca pelo Senhor, busca pela presença, que é também um dos pilares no qual nós temos clamado e orado durante esse mês, e continuaremos a orar. Reagir de forma rápida aos ataques do maligno. A gente pensa que uma igreja saudável é uma igreja que não tem problema, só que na verdade não existe igreja que não tenha problema. Uma igreja saudável é uma igreja que reage bem aos ataques, que responde bem aos problemas que surgem. É uma igreja que sabe que é atacada e vai ser atacada pelo mundo. É uma igreja que sabe que é atacada e vai ser atacada pelo adversário, por Satanás. Mas é uma igreja capaz de, tendo o diagnóstico de Jesus, a reagir a esses ataques. E é o que Jesus Cristo está ensinando para essa igreja. É o que Jesus Cristo está dizendo, que uma igreja forte e saudável é uma igreja que, quando atacada, reage bem, com sabedoria, se fortalece, resiste aos ataques. Igreja sem problemas e sem ataques também é igreja morta. Não existe isso. Isso é um erro, inclusive, que muitos de nós
cometemos. A gente olha como crente para a igreja primitiva, para a igreja de Atos dos Apóstolos, a gente lê Atos 2, a gente fica, nossa, essa igreja que eu queria. A gente olha como viviam os cristãos naquele texto, Atos 2, 42, na comunhão, nas orações, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, tinham tudo em comum, não tinha quem tinha condição, que deixasse o que não tem condição passar necessidade. A gente fica pensando, nossa, é essa a igreja que eu queria ser. Só que o mesmo livro de Atos dos Apóstolos, poucos capítulos depois, fala que tem briga na igreja, fala que viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição dos mantimentos. Um capítulo depois, há um episódio onde um casal é morto, fulminado, porque mente ao Espírito Santo, porque fala o seguinte, eu estou entregando aqui, tudo que eu vendi na minha propriedade, mentindo, não aos apóstolos, o texto vai dizer, mas ao Espírito Santo. A gente esquece que a igreja primitiva é também a igreja de Corinto, cheia de problema. A gente esquece que essas igrejas são também a igreja, parte da igreja primitiva. E igreja tem problemas, porque pessoas têm problemas. O que nos caracteriza como uma igreja saudável, o que deve nos caracterizar é termos a sensibilidade e a humildade de ouvirmos a voz do Espírito Santo e nos voltarmos em arrependimento, e certamente assim seremos capazes de resistir aos ataques, de responder aos ataques, seja os ataques do mundo, seja os ataques do diabo. Nós precisamos estar fortes o suficiente para reagirmos. Uma igreja só conseguirá fazer isso, atenta à voz do Espírito Santo, e sendo uma igreja, e sendo crentes, também sensíveis ao Evangelho, que encarnem o Evangelho em suas vidas, é o que nós precisamos. E é exatamente isso que Jesus Cristo diz em seguida. Lembre-se, vamos ao texto novamente, versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E essa é a palavra que Jesus Cristo traz ao nosso coração essa noite. Lembre-se do que você já ouviu, lembre-se do Evangelho. A tendência nossa é que, ao pararmos com as nossas práticas e disciplinas espirituais, a gente comece a se esquecer daquilo que é básico e que, como crente, nós precisamos. Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, e ele respondeu nas Escrituras, respondeu pela palavra. Sabe como é que você vai responder aos ataques do mundo e aos ataques do inimigo? Pela palavra. Agora, como nós vamos responder a esses ataques se nós não nos nutrimos e não nos alimentamos do Evangelho, não nos nutrimos e nos alimentamos da palavra? Se ler a palavra, se estudar a palavra, se viver a palavra não é uma prática comum no nosso dia a dia, se a gente consegue gastar horas vendo matérias jornalísticas, coisas que podem sim ser importantes a nós, mas que talvez não vão agregar em nada espiritualmente, e a gente não consegue gastar tempo, um tempinho, lendo a palavra para nos fortalecermos, porque é isso que nós precisamos do Evangelho. Lembra-te do Evangelho, é isso que Jesus está dizendo aqui, lembra-te do Evangelho, foi o Evangelho que essas pessoas receberam, guarde o Evangelho em seu coração, e assim você terá arrependimento, assim você experimentará o verdadeiro arrependimento. Não tem arrependimento sem o Evangelho, não tem, o que pode ter é remorso, é qualquer coisa que se assemelhe a arrependimento, mas sem que o Evangelho seja pregado e memorizado e guardado no seu coração, não há arrependimento genuíno. É o que Jesus Cristo está dizendo. Uma igreja morre, ou um crente morre espiritualmente, quando abandona a palavra, quando abandona as disciplinas espirituais, quando perde a sua função de sal e luz, tornando-se sem sabor, sombrio como o mundo é. E quando isso acontece, ela recebe recompensa, juízo, é isso que o texto diz: se não ficar atento, virei como um ladrão. Fique atento. E certamente aqueles crentes pensaram: olha o que aconteceu à nossa cidade, por causa de desatenção fomos invadidos 2 vezes, o exército adversário chegou como um ladrão. Jesus Cristo está dizendo para aqueles crentes: olha, ser vigilante, se arrependam, porque senão virei como um ladrão. O juízo vem. Mas uma coisa boa é possível também identificar no texto: há um grupo, um remanescente,
fiel, que não compactuava com aquele estilo de vida morto-vivo. Alguns poucos que, segundo o texto, não contaminaram as suas roupas, as suas vestes. Isso é importante para nós. Nos ensina sobre algo, nos relembra sobre algo muito importante. Precisamos entender uma coisa séria: o certo continua sendo certo, ainda que poucas pessoas, ainda que ninguém esteja fazendo, o certo continua sendo certo. Ah, mas está todo mundo vivendo assim, está todo mundo fazendo assim. O certo continua sendo certo, ainda que ninguém esteja fazendo. O errado continua sendo errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. Nós vivemos num tempo de grande relativismo. A noção de certo e errado em nossa sociedade cada vez mais parece se perder. Contudo, nós temos a palavra, o Evangelho, e a palavra é muito clara quando se trata de o que é certo e errado. E ainda que pareça que tudo tenha virado de pernas para o ar no mundo que a gente vive, nós precisamos nos manter firmes no Evangelho, que é a nossa base, e é o Evangelho, sendo nossa base, que nos manterá firmes para qualquer ataque que você possa enfrentar. Olha o que o texto diz no final: ao vencedor, diz o texto, será dado roupas brancas. Versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Não é isso, meu irmão, minha irmã, que você quer? É isso que nós queremos. Ao vencedor será dado roupas brancas e também a certeza de que o nome jamais será apagado do livro da vida. Ter um nome no hall de membros de uma comunidade local, de uma igreja local, é extremamente importante. Fazer parte de uma sociedade interna, de um ministério da igreja, é muito importante, é bênção, vai ser abençoador a sua vida. É bom servir ao Senhor e servir uns aos outros. Só que isso por si só não é garantia nenhuma de que você está vivo espiritualmente. Sabe o que é a garantia de que você está vivo espiritualmente? Meu irmão, minha irmã, é ter a certeza de que o seu nome está escrito num rol muito maior, que é o rol do livro da vida. É ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. É nesse rol que a gente tem que ter a convicção de que o nosso nome está. A gente tem que ter a convicção de que o nosso nome está no rol do livro da vida, porque é possível alguém estar morto espiritualmente, estar no rol de membros de uma lista de uma igreja. Ser membro de uma igreja não dá garantia de salvação a ninguém. É importante, é reflexo, é consequência da salvação, o desejo no nosso coração de estar na igreja, de ser parte da igreja, de servir. Isso são características que a salvação gera em nós. Então, se há também problema, e você pensa assim, eu não quero estar na igreja, há um problema em você também. Eu não quero, para mim não faz sentido, não quero estar na igreja, eu sirvo a Deus aonde eu estou, em qualquer lugar, em casa. Há também um problema em você, porque isso é consequência da obra de Deus na nossa vida. A salvação que Deus realiza em nós deve nos motivar, nos impulsionar a uma experiência de comunhão, onde ser igreja é indispensável. Mas não é o fato de estar conectado através de um rol a uma determinada igreja, seja ela A ou B, que vai fazer com que você seja alguém vivo espiritualmente. Nosso nome precisa estar no rol do livro da vida. A garantia, a certeza da salvação tem que estar no nosso coração. Temos que viver pela palavra, pelo Evangelho, e assim certamente nós teremos a convicção de que o nosso nome está no rol do livro da vida. A exortação principal, meu irmão, minha irmã, é que sejamos uma igreja relevante, influência, não influenciados pelo contexto que nós estamos inseridos. Isso quer dizer que muitas vezes nós enfrentaremos dificuldades, perseguições, ataques do mundo, ataques do adversário, mas a igreja que Jesus espera que sejamos, não é uma igreja sem ataques, não é uma igreja sem problemas. É melhor ter problemas e superá-los, resistindo aos ataques do adversário e ser considerado uma igreja viva diante do Senhor, do que ser uma igreja que aparentemente tem sinais vitais, mas não tem.
isso se aplica a nós individualmente também. É melhor ser um crente que enfrenta problemas, muitas vezes, até mesmo tropeços, em que nós precisamos nos consertar. Uma igreja que enfrenta, um crente que enfrenta dificuldade na vida, mas que encara essas dificuldades com o evangelho no coração, com a palavra no coração, com ouvidos sensíveis à voz do Espírito, do que ser um crente que tem aspectos e aparentes sinais vitais, mas que está morto espiritualmente. O texto termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso significa que o Espírito está falando agora a mim e a você. A gente tem ficado, e eu falo também por mim, quantas vezes a gente vai deixando a insensibilidade tomar o nosso coração. Talvez você tenha a mesma percepção que eu, de que já fomos mais sensíveis à voz de Deus, já fomos mais sensíveis ao toque do Espírito, e hoje parece que estamos meio petrificados, sabe? Há chance de conserto, há oportunidade de arrependimento. Aquela experiência que talvez você olhe como nostalgia hoje, você pode viver, continuar vivendo, melhor dizendo. Pode ser mais do que nostalgia para você e para o seu coração, mas para isso você precisa continuar sensível à voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvidos? Amém? Ouça o que o Espírito diz a você. Ouça o que o Espírito fale ao seu coração. Ouça o que o Espírito fala a esta igreja. Ouça o que o Espírito fale a você, crente em Cristo Jesus, que talvez esteja enfrentando tanta dificuldade que tem se tornado uma pessoa insensível, em muitas vezes, à voz do Senhor. Uma pessoa que parece que ergue barreiras que dificultam você mesmo de ouvir a voz do Senhor. Que possamos lutar para sermos essa igreja e sermos crentes segundo o coração de Deus, buscando a presença do Senhor, buscando a glória de Deus,